E o presidente do diretório do PSB em Mato Grosso, o deputado federal Valtenir Pereira, negou que vai mudar de partido. O presidente do MDB em Mato Grosso, o deputado federal Carlos Bezerra, já havia anunciado a filiação dele. E é para falar sobre esse e outros assuntos que nós vamos conversar aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal Valtenir Pereira, do PSB. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os telespectadores que nos vê nesse momento. Deputado, o que é que aconteceu e que o senhor mudou de ideia de não deixar o PSB e ingressar no MDB? Até porque o presidente do MDB, o deputado federal Carlos Bezerra, já tinha anunciado aí para toda a imprensa que esse era um fato confirmado. Só não foi confirmado pelo senhor, é isso? Ei, Lúcio, o que acontece? Nós recebemos o convite, ficamos muito lisonjeados por conta deste convite, pelo trabalho que realizamos, pela construção que fizemos, as relações políticas dentro do PMDB, seja aqui no estado de Mato Grosso, prefeitos, vereadores, lideranças como um todo, lá em Brasília. Então, ao receber esse convite para um retorno ao PMDB, fiquei muito satisfeito, muito feliz, né? Mas fizemos uma consulta às nossas bases, né, às nossas lideranças, e chegamos à conclusão que vamos prosseguir no PSB, no Partido Socialista Brasileiro. O senhor chegou a anunciar para o deputado Carlos Bezerra que o senhor iria se filiar ao PSB? Nós tivemos um diálogo muito bom, muito franco, né? Então eu acredito que ele se empolgou e, ao ser consultado, passou essa informação. Mas nós estamos firmes na construção do PSB, no estado de Mato Grosso, na reconstrução, para poder fazer um projeto importante para o estado, um projeto que contemple o cidadão, que preocupe com a melhoria da qualidade de vida, que coloque o cidadão em primeiro lugar. Esse é o nosso objetivo dentro do PSB nesse ano de 2018, que é uma eleição importante, não só para Mato Grosso, mas como para o Brasil. Mas o senhor chegou a pensar em mudar realmente do PSB para o MDB, porque o senhor chegou a consultar as bases. Não, batemos um papo, veja, porque de onde que ele tirou, né, que ele confirmou que o senhor iria para o MDB. Ficou uma saia justa aí. Nayara, as articulações políticas, elas acontecem, a gente conversa, a gente bate papo, a gente ouve ponderações aqui, ponderações ali, né? Então, eu digo assim, a gente conversou com lideranças importantes dentro do PSB também a respeito disso. Então, o senhor falou, né, que nessa ligação ele se empolgou um pouco, o senhor agradeceu pelo convite, deu a entender que iria, porque depois dessa ligação o senhor foi consultar as bases. Veja, em nenhum momento a gente manifestou na imprensa a nossa ida, né? Eu digo assim, o deputado Carlos Bezerra, empolgado com a nossa conversa, com o nosso diálogo, né? Ele acabou colocando... O senhor deixou ele empolgado? Eu acredito que sim, a gente conversou bastante, isso é importante, né? O diálogo com as lideranças, as articulações políticas, né? Então ele ficou empolgado e colocou isso na mídia. É normal, é natural isso, né? Mas nós vamos continuar trabalhando juntos aí em Brasília, aqui em Mato Grosso, para melhorar a vida da população. A saída do PSB, então, e a ida para o MDB está descartada de forma definitiva? Não se fala mais nisso? Ou ainda fica aí uma porta aberta? Lúcio, o sorriso responde bem. Lúcio, a gente vai continuar trabalhando, porque o foco é o seguinte, é melhorar a vida das pessoas. Este é o foco nosso, sempre foi assim, né? Desde quando entramos na política como vereador, depois como deputado federal, no meio do mandato de vereador, Cuiabá correspondeu à altura, depois fomos reeleitos em 2010, reeleito em 2014 e sempre focado, né, em trazer recursos, em melhorar a vida das pessoas através dos investimentos, através de legislação. Recentemente eu fui relator de um projeto importantíssimo para a saúde, que é que tratou das atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Viajei 22 estados brasileiros, dialogando com os agentes para poder coletar informações, dados, sugestões para poder fazer um projeto com qualidade. Então, assim, a gente vai continuar trabalhando nesse foco junto aí com aquelas pessoas que pensam, que colocam o cidadão em primeiro lugar. Deputado, mas ficou faltando só a resposta. Ficou uma porta aberta ainda ou não?
Ou não? Vamos continuar trabalhando juntos. Trabalhando juntos. Vamos continuar trabalhando juntos. Mas cada juntos. Um num partido? PSB, PMDB, MDB, todo mundo junto, PR junto. Nós temos uma base muito forte aqui no estado de Mato Grosso. Todo mundo junto, mas o senhor no PSB. Ou o senhor pode ir lá no MDB ainda? No PSB. No PSB. Eu digo assim, uma base forte como essa que elegeu o prefeito Emanuel Pinheiro e o Nilvan Ribeiro à prefeitura de Cuiabá. Depois dessa saia justa, circula também na imprensa que o deputado federal Bezerra teria ficado bastante chateado e ele poderia até tentar dificultar, o que pode dificultar a sua reeleição para o quarto mandato. Isso aí, Nayara, na verdade é uma especulação. A gente percebe que houve uma supervalorização da imprensa com relação a esse diálogo que a gente teve e que acabou sendo colocado na imprensa, aí houve um dimensionamento desproporcional à realidade do que foi dialogado. E aí começam a plantar as notinhas. Mas podem ficar tranquilos aí, os adversários, nós vamos continuar trabalhando firme, forte, e eu tenho certeza, o povo de Mato Grosso, o povo de Cuiabá, a Baixada Cuiabana, vai reconhecer o trabalho do deputado federal Valtenir, que investe na saúde, que traz recursos para a Santa Casa de Misericórdia, para o Hospital Geral Universitário, para o Hospital Santa Helena, ajuda o Hospital do Câncer, a Santa Casa de Cuiabá, o Instituto Lions da Visão, enfim, os municípios. Por exemplo, nós trouxemos recursos para Nova Marilândia, nós trouxemos recursos, por exemplo, para Diamantino, Jaciara, o Hospital Municipal de Jaciara, por exemplo, vai receber 6 milhões de reais para poder funcionar e atender o Vale do São Lourenço ali, em pequenas cirurgias. Vamos voltar agora no PSB, que o senhor é o presidente do partido. Integrantes que são ainda do PSB estão querendo mudar de partido, só que em relação a vários deles o senhor está cobrando dívidas partidárias. O senhor vai liberar essas pessoas se eles não pagarem as contas? Não, hora que quiser, é que ninguém apresentou qualquer pedido, vamos dizer assim, de liberação. Se pedir, eu vou dar a liberação, não é problema. Uma coisa não exclui a outra, uma coisa não atrapalha a outra. Quem quiser a carta, o PSB estadual está pronto para dar essa carta. Mesmo que eles não paguem o que o senhor está cobrando? Porque assim, nós estamos nos organizando para poder fazer a ação de cobrança. A ação de cobrança nós estamos preparando ela, já está pronta, então independe disso. Até porque realmente o PSB, a partir do momento que nós assumimos, é claro, mudamos de rumo. O PSB elegeu o governador Pedro Táxi. Ao mudar de rumo, é certo, a gente tem que dar essa liberdade aos deputados estaduais que queiram deixar os quadros do PSB. Isso aí não resta dúvida. Agora, claro, a gente vai atrás, é porque tem dívida para trás. Quer dizer, eu não posso, digamos assim, a arrecadação da minha gestão pagar a conta anterior. Então, vamos atrás ainda dos créditos da gestão anterior para pagar também as dívidas da gestão anterior. Sanado isso, não temos interesse nenhum, nós só queremos pagar as dívidas da gestão anterior com os créditos também não cobrados pela gestão anterior. Deputado, agora falando em eleição 2018, em outra ocasião o senhor já falou que o PSB é oposição do governo Pedro Táxi, mas ainda estuda dois nomes, o de Wellington Fagundes e do ex-conselheiro Antônio Joaquim. O partido vem se articulando, vem conversando para definir a oposição? Nós vamos estar dialogando com o senador Wellington Fagundes, ou dia 18, ficamos só de combinar, ou 18 ou 19 a gente vai se encontrar em Brasília para um bate-papo a respeito, discutir PSB, PR com relação a 2018 e a questão da candidatura a governador do senador Wellington Fagundes aqui no estado de Mato Grosso. Então, como nós fazemos parte desse grupo que em 2010 disputamos, perdemos para o senador Pedro Táxi, hoje governador do estado, nós apoiamos a candidatura de Lúdio Cabral, porque entendíamos que era uma candidatura viável, era uma candidatura que teria condições de administrar Mato Grosso, e nós estamos vendo o caos que está aí, a arrecadação melhora a cada dia. Cada dia a arrecadação melhora e a cada dia Mato Grosso fica mais endividado. Então, uma gestão assim toda atrapalhada. E aí nós tínhamos certeza que com o Lúdio nós faríamos uma gestão bem melhor. Mas o povo escolheu Pedro Táxi. Mas vai ter oportunidade agora de fazer essa troca, eu tenho certeza. O senador Wellington Fagundes vai, junto conosco, vamos construir um projeto para melhorar a vida das pessoas e tirar toda essa insegurança
de dívida, de atraso de salário, de atraso de pagamento e retomar o investimento, colocar Mato Grosso no trilho do desenvolvimento. Esse é o grande objetivo nosso. Como não teve solução ainda para aquelas denúncias do ex-governador Silval Barbosa em relação ao conselheiro afastado Antônio Joaquim, a candidatura dele praticamente, a pré-candidatura dele ao governo praticamente naufragou, né? Em função do tempo. O senhor citou aí que vai conversar com o senador Wellington Fagundes, mas tem um problema. O senador Wellington Fagundes também estaria sendo sondado para ocupar o Ministério dos Transportes. Se isso vier a ocorrer, a oposição fica sem candidato, deputado? Não, fique tranquilo, nós vamos ter candidato sim, não resta dúvida. Se o Wellington for ministro, e aí, como é que fica? E Antônio Joaquim viabilizado? Olha, veja que coisa importante, a oposição tem bons nomes, tanto que o nome do senador Wellington Fagundes está sendo sondado para ser ministro do transporte. E evidentemente que o senador Wellington Fagundes seja capitaneando o projeto de governador do estado de Mato Grosso da oposição, vai ajudar muito e nós vamos sair vencedores. E também, mesmo na condição de ministro do transporte, ele tem condições de nos ajudar muito também no projeto para vencer aqui em Mato Grosso. Eu não tenho dúvida, qualquer posicionamento que estiver, o senador Wellington Fagundes, ele vai ser muito importante, vai ser estratégico para a oposição. Mas não existe uma terceira opção? Olha, a gente tem percebido aí um movimento do vice-governador Carlos Fávaro. Né? Então, se houver esse vai para lá, vem para cá, ele não sabe muito bem o que ele está querendo ainda, não é isso? Não, está faltando ele definir. Não é. Ele conversou com o senador Wellington Fagundes. Não, eu tive uma conversa muito boa com ele, você está entendendo? Ele foi procurar o apoio de Wellington Fagundes para ser candidato? Nós fizemos um diálogo, veja, no campo político, as forças políticas, os partidos políticos precisam conversar. E foi isso que aconteceu. O PSB conversou com o PR, que também conversou com o PSB, que também conversou com o PMDB. E isso é fundamental. E eu percebi assim, um desejo, uma vontade, uma garra do vice-governador Carlos Fávaro também de encampar um projeto para governador, inclusive enfrentando o governador Pedro Táxi. E assim, ele verbalizou isso? Ele verbalizou? Não, essa é a minha impressão do diálogo que nós tivemos. Então, assim, inclusive, ele tem um encaminhamento, ele sendo governador e o deputado federal Nilson Leitão como companheiro de chapa, né? E aí agregaria, vamos dizer assim, a oposição. Nosso candidato é o senador Wellington Fagundes ou o conselheiro Antônio Joaquim. Ele conseguindo a aposentadoria, ele consegue se viabilizar, vamos dizer assim, tecnicamente no que diz respeito à desincompatibilidade do cargo de conselheiro. E aí fica pronto para a disputa. Isso tem até 7 de abril, né, para isso acontecer. Se isso não acontecer e caso o senador Wellington Fagundes venha a ser ministro, né, a gente vai ter opção. E temos opções dentro do grupo também. Temos nomes importantes que a gente constrói, nomes que tem serviço prestado para Mato Grosso e o que vale aí é o projeto e não a pessoa. E o projeto é melhorar a vida do povo de Mato Grosso. Deputado, reencontrar o desenvolvimento aqui do Estado. Deputado, obrigado pela presença aqui e pelas informações ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço essa grande oportunidade de falar com o povo de Mato Grosso. Obrigada, deputado.